E aí, meus irmãos queridos, a paz de Cristo Jesus, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Eu sou Eduardo José e você está aqui no canal O que eu aprendi, canal esse de reflexões da Bíblia Sagrada, onde eu procuro, de forma simples e sucinta, né, compartilhar com vocês trechos da Palavra de Deus e E nesse vídeo eu quero compartilhar aqui um versículo da Palavra de Deus que nos fala profundamente aos nossos corações, porque nos traz ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes eu quero pedir você aí para se inscrever aí no meu canal, para dar força aqui, para continuar com o meu trabalho, que é compartilhar a Palavra de Deus. E também pedir você para ativar aí o sininho para chegar a você novidades sempre que eu postar aqui nesse canal e compartilhar também esse vídeo. Então vamos lá? O versículo está em Mateus capítulo 6, e o versículo 12, que diz da seguinte forma: Jesus diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus aqui nesse capítulo 6 de Mateus, ele ensinou a oração do Pai Nosso, né? Em resposta, né, ao pedido que os discípulos fizeram para ele, quando os discípulos disseram: ensina-nos a orar, né, o quanto nos basta, né? Então Jesus, nessa oração aqui do Pai Nosso, ele passou para os discípulos algumas características, né, que deve reger a vida de oração de um seguidor, de um cristão, né? Porque a vida de oração deve ser uma oração de vida, ou seja, uma vida constante, né, na presença de Deus. Oração, uma vida de oração, não é só aquele momento que você está ali na igreja, de joelhos e tal, mas uma vida de oração é uma vida de oração que segue fora das paredes da igreja, né? É no seu trabalho, é no seu dia a dia, com a sua família, com sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus irmãos, seus colegas, colegas de trabalho, colegas de escola, o meio social em que você vive. Então, nesse ambiente diverso, né, a sua vida tem que ser uma vida de oração, ou seja, uma vida de acordo, né, com a sua natureza, com o seu caráter, com aquilo que você afirma ser, ou seja, um cristão. Então, dentro desse contexto, Jesus, entre outras coisas que ele ensina nessa oração, ele ensina aqui sobre a questão do perdão, né? Ele ensina aqui que o perdão é uma dívida que não pode ficar pendurada, né? O perdão é uma dívida que você não pode ficar devendo, né? É algo que você não pode ficar devendo, né? Você não pode passar muito tempo, né, sem que essa dívida seja sanada, seja paga, né? A Bíblia fala que você não pode deixar o sol se pôr, né, sem que você tenha resolvido essa questão da dívida, né, com relação ao perdão, essa questão do perdão, né? Então aqui ele fala sobre a questão de nós querermos que Deus nos ouça, ou seja, que tenhamos um bom relacionamento com Deus. Ele fala que isso depende muito do bom relacionamento que temos com o nosso próximo, com o nosso semelhante, né? Então ele fala assim, que nós devemos pedir a Deus que perdoe as nossas dívidas, né? Como também perdoamos aos nossos devedores. Então,
aqui ele não está se limitando a apenas dívidas com relação, né, a coisas materiais, dinheiro, por assim dizer, né? Mas ele está falando dívida no sentido geral. Ele está falando mais sobre a questão do perdão mesmo, né? De ofensa, de atitudes que magoa, que fere, que causa separação, né? Que causa indiferença, atitudes que separam pessoas, que fazem pessoas ficarem sem se falar uma com as outras. Então ele estava falando que se queremos que Deus nos perdoe, né, as nossas atitudes com relação a Ele, porque nós somos falhos, nós falhamos, nós pecamos, né, sempre, e estamos sempre falhando com relação a nós queremos agradar a Deus ou a viver uma vida, né, de filho de Deus. Nós estamos sempre errando e sempre falhando, né? Estamos sempre querendo que Deus nos perdoe, porque se Deus não nos perdoar, nós estamos, né, perdidos. Então nós imploramos o perdão de Deus, nós imploramos a misericórdia de Deus sempre, né? Porque só Ele pode nos perdoar e nos conduzir a salvo, né? Mas se queremos esse perdão de Deus, ou seja, se queremos esse bom relacionamento com Deus, a ponto de Deus nos ouvir e responder às nossas orações, nós devemos ter, primeiramente, né, um bom relacionamento com o nosso próximo no que depender de nós. Então, ele fala que se queremos que Deus nos perdoe, né, e nos ouça, nós primeiramente devemos perdoar, né, os nossos devedores, aquele que nos deve, né? Então ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? Essa questão de dívida na Bíblia, e principalmente no Velho Testamento, era uma questão muito séria, né? Não tanto quanto hoje, né? Hoje em dia, a pessoa pode ficar devendo um banco, devendo uma instituição, devendo credores, devendo loja, enfim, né? E às vezes não acontece coisas assim, sanções assim mais pesadas, né, com relação ao que acontecia, né, com as pessoas, né, do mundo bíblico, judeus, israelitas, né, que tinham leis severas com relação a dívidas, porque hoje em dia, nos dias atuais, se você deve um banco, você pode parcelar, né, e tal, resolver ali a situação, né? Ou tem pessoas que preferem não pagar, né? Quantas pessoas aí não pagam as suas dívidas, e algumas até pensam que com o tempo, né, a dívida caduca. Ah, não, deixa, a dívida caduca e meu nome vai estar limpo daí a 5 anos, né? Mas não é bem assim, né? Mas na Bíblia e no Velho Testamento principalmente, dívida dava cadeia. Dívida era uma questão séria, dava cadeia, né? Nós vemos casos semelhantes, né, que provam isso. A mulher, por exemplo, a viúva que Eliseu aumentou, né, o azeite para resolver a questão, o problema dela era dívida que o seu esposo havia contraído enquanto vivia, e quando morreu deixou dívidas e acumulou dívidas para sua esposa. E aí, o que aconteceu? Os credores vieram para receber a dívida, né? E sob a penalidade de levar os seus filhos como escravo para quitar a dívida. Então, dívida era uma situação que dava cadeia, era uma coisa séria. Ficar devendo nos tempos bíblicos era complicado, né? Nós vemos lá na parábola que Jesus conta né, com relação ao mesmo assunto, em que ele conta a parábola do credor incompassivo, não é? Em que o rei ele resolve acertar as contas com os seus súditos, porque ele, observando lá o livro caixa da tesouraria do reino, né, com seu tesoureiro, ele percebe que havia algumas pessoas ali que estavam inadimplentes, né, com o reino devendo a tesouraria. Então ele resolve então fazer uma reunião e avisar o povo que ele ia, né, acertar essas dívidas, que o pessoal teria que acertar suas dívidas com o reino. Então ele convoca as pessoas, e entre os devedores
né, tinha um sujeito lá que devia muito dinheiro para o reino, né? Ele devia uma quantia impagável, porque foi pendurando, né? Lembra aquelas situações em que as pessoas compravam fiado nos botecos, nas mercearias, na época, né, que tinha as cadernetas, as pessoas compravam e o dono do boteco só ia anotando, no final do mês eu pago e tal. E aquela dívida ia acumulando, ia acumulando, ia acumulando. Se a pessoa não fosse fiel nos pagamentos ali mensais ou semanais ou quinzenais, aquilo ali só ia, né, crescendo a dívida e virando ali uma bola de neve. Chegava uma situação que a pessoa, né, não tinha mais como pagar, né? Quando as pessoas estão endividadas com credores, né, e virou uma bola de neve, o cara tem que vender casa, vender carro, vender sei lá, para poder quitar, e mesmo assim não consegue quitar, o cara acaba indo à falência, né? Acaba quebrando, né? E aí, aquele cara lá que devia o reino, que devia o rei, né? Ele deixou acumular a dívida demais, virou uma bola de neve e não tinha mais como pagar. Ainda que ele trabalhasse o resto da sua vida miserável, né? Ele não teria condições de pagar a dívida. E por causa disso ele caiu de joelhos e implorou, né? Pedindo misericórdia ao rei, dizendo: olha, tenha misericórdia de mim e me dê mais um tempo que eu vou te pagar, tudo eu te pagarei. Mas o rei sabia muito bem que ele não tinha condições de pagar. Então o rei foi, né, e usou de misericórdia, né? Tem misericórdia de mim, né? Usou de misericórdia e falou com o cara assim: tudo bem, você não tem condições de pagar mesmo, eu sei que você não tem condições de pagar, então eu vou usar de misericórdia, vou cancelar aqui a sua dívida, eu vou riscar aqui, ó, você não me deve nada, vai em paz, não me deve nada, né? Não se comprometa mais com dívidas, né? E ele foi alegre, feliz. Mas aí esse mesmo sujeito ficou sabendo que um conservo seu, concidadão seu, lhe devia algumas mixarias, né, uma quantia irrisória, né, uma mixaria aí, devia para ele. E ele foi então e cobrou daquele cara, daquele concidadão seu, né, me paga o que você me deve, porque senão eu vou te trancafiar na cadeia, né, chamar as autoridades aqui e vou mandar te prender, porque dívida, como eu havia dito, né, dava prisão. E aí aquele concidadão daquele sujeito também não tinha condições no momento, implorou para ele, né, como ele havia feito perante o rei, e disse: olha, me perdoa e tem misericórdia de mim, porque eu vou me esforçar e vou te pagar. E o cara não usou, né, da mesma misericórdia que ele recebeu do rei, mas antes ele falou assim: não, se você não me pagar, eu vou te trancafiar na prisão e vou te lançar na prisão e vou chamar as autoridades e tal. E assim ele fez. Ele convocou as autoridades, né? As autoridades vieram e pegaram aquele sujeito, o sujeito não ter condições de pagar, e trancou aquele camarada na prisão. Daí, quando o rei ficou sabendo da atitude maléfica desse sujeito que ele havia perdoado, o rei se encheu de fúria, né? O rei ficou indignado, né? E, puxa, como é que eu perdoei o cara e usei de misericórdia com o cara, e o cara não pôde usar essa mesma misericórdia com o seu conservo? E ele se encheu de fúria, e aí mandou chamar aquele cara na sua presença e deu um sermão nele, né? Falou assim: moço, como é que eu te perdoei a tua dívida impagável, né? Usei de misericórdia com você, e você não pôde usar dessa mesma misericórdia com o seu conservo que lhe devia aí algumas moedas, não é? Por causa disso agora eu vou te lançar na prisão. E aí chamou as autoridades, lançou aquele sujeito na prisão, né? E a Bíblia diz que ali havia choro e rangeiras de dentes, né? Então, a nossa vida de bom relacionamento com Deus, né? E se queremos ter esse bom relacionamento, a ponto de querer que Deus nos ouça, e querer que Deus nos atenda, e querer que Deus nos responda, né? Esse bom relacionamento passa primeiro pelo bom relacionamento que temos com o nosso próximo, com o nosso semelhante, no que depender de nós, né? Então, por isso que Jesus diz: perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? Então nós não podemos ficar devendo, né, o perdão para quem precisa do perdão, né? Não podemos acumular essa dívida em nossos corações, em nossas mentes,
não é verdade? Jesus ensinou que quando formos apresentarmos a Deus alguma oferta, né? E a oferta aqui se entende no sentido geral, pode ser oração, pode ser, enfim, né? Pode ser, né? Doações, qualquer coisa que você oferece para Deus. Jesus disse, se ao fazer essa oferta você lembrar que tem alguma ofensa contra o seu irmão, ou que o seu irmão tem alguma ofensa contra você, deixa a tua oferta no altar, vai primeiro reconcilia com o teu irmão, né? Então essa questão de perdoar nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, tem muito a ver, e principalmente, né, muito a ver com o relacionamento que temos, né, com o nosso semelhante, né? Então não adianta ter uma vida religiosa, né, uma vida, né, de oração, entre aspas, uma vida de subida nos montes, de reteté, né, e de muito fogo, de muito blá blá blá, de muita religiosidade, né, e de muita aquela coisa né, de frequentar templo, de frequentar igreja, e de Bíblia debaixo do braço e tudo mais, e vestir igual e rigorosamente a um cristão pentecostal ou de outro estilo de cristão, né? Sendo que a sua vida não está correta com o seu vizinho. Você deve o seu vizinho, né? Você deve o seu colega, você deve aquele irmão lá da igreja que te ofendeu, você deve a sua esposa, ou você deve o seu esposo, né? Você deve aqueles que estão no ciclo da sua amizade, né? Você deve aquele cara lá que você ofendeu, lá no seu setor de trabalho, né? Lá na escola, né? E se você não quitar essa dívida, a religiosidade, né, é vã, né? E se você não quitar essa dívida, né, como você espera que Deus também vai te perdoar e vai te ouvir, né? Então Jesus fala e explica que essa questão de relacionamento e do bom relacionamento com Deus, né, primeiro passa pelo nosso bom relacionamento com o nosso próximo, né? E isso ele cita com relação aqui ao perdão. Ele fala, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nós temos ofendido, né? Ou aquele que tem nos ofendido, né? Então, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo, não deixa as dívidas do perdão acumular. Não fique devendo perdão para ninguém, né? Perdão é uma dívida que não pode você ficar devendo. Você não deve dever perdão para ninguém. Você não deve. Você tem que ser, nós devemos, né, ser misericordiosos e compassivos, porque queremos que Deus seja misericordioso e compassivo conosco, né? A dívida que nós tínhamos com Deus era algo também impagável. Jamais poderíamos, né, quitar a dívida que tínhamos com Deus. Mas Jesus pagou para nós, né? Ele foi misericordioso e pagou para nós e rasgou a cédula, né, de dívida que pendia contra nós. E assim Ele espera que nós façamos semelhantemente aos nossos irmãos, né? Perdoar também aquele que nos ofende, perdoar aqueles que nos devem. E aí, você guarda alguma mágoa no seu coração? Você tem acumulado dívidas com relação ao perdão, né? Você já perdoou a sua mãe, o seu pai, perdoou a sua esposa, o seu esposo, o seu colega lá de trabalho que sacaneou você, né? Ou você carrega essa mágoa aí no seu coração? Se carrega, né? Mais uma vez Jesus lembra, deixa a tua oferta quando vier ofertar, né, no altar, e vai te reconciliar depressa com teu irmão, antes que as autoridades do reino venham, né, e te pegue, né, e te lance aí nos átrios interiores e exteriores, né, sei lá, onde ali haverá choros e ranger de dentes. Mas o que você acha desse assunto aí? Qual a sua opinião, os seus comentários? Deixa aí abaixo na descrição do vídeo, né?
essa questão do perdão é uma questão muito séria. Não podemos ficar devendo perdão para ninguém, não é verdade? Se queremos que Deus nos perdoe. Se inscreva aí no meu canal, né? Dê uma força aí para continuar aqui o meu trabalho, divulgando aqui a verdade da palavra de Deus. Entendeu? Ativa o sininho aí para chegar sempre notificações para você e compartilhe esse vídeo. Amém? Fiquem na paz. Até um próximo vídeo.